Olá, boa noite. Sejam bem-vindos nesse momento. Sejam bem-vindos. Vamos trabalhar aqui através da Matra, bater um papo, esperamos que agradável, sobre o estresse. Esse probleminha que tem nos atingido direto ou indiretamente por conta do cenário atual que vivemos. Então, vamos aguardar um pouquinho, alguns minutos a mais, para as pessoas poderem chegar, né? Já agradecendo a presença dos que nos assistem. E vamos tentar fazer desse momento uma interação, um momento de descontração, nesse início de semana, apesar do tema ser um tema, digamos assim, que nos leva à reflexão. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui juntos através da Amatra. Para quem não sabe, a Amatra é a Associação dos Magistrados do Trabalho. Aqui em Alagoas, eu estou tendo o prazer de estar presidente desta associação e também estar como gestora do Trabalho Seguro, que é um programa de proteção, digamos assim, um programa de auxílio ao trabalhador. Nós já temos o nosso convidado da noite, está presente aqui o professor Luiz Wilson. Seja bem-vindo, professor Luiz. Boa noite. Olá, boa noite, doutora Carolina. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Estamos iniciando, então, já agradecendo a presença de todos aqueles que estão assistindo e que esse tema nos diz respeito direto ou indiretamente. Eu espero que falar sobre o estresse seja algo descontraído para uma segunda-feira à noite, início da semana. E para isso nós estamos com o professor de psicologia, psicólogo clínico comportamental e que tem larga experiência estando à frente da vice-presidência do Conselho Regional de Psicologia aqui de Alagoas, que está, assim, com vários casos e atendimentos nessa linha de estresse. Professor, gostaria de dar suas primeiras palavras? Sim, boa noite a todos, então. Boa noite, doutora Carolina. Agradeço de início o convite, tá certo? Satisfação enorme estar aqui com vocês. Agradeço a toda a comunidade, todos os componentes, já a Matra, especialmente, né, da 19ª região. Agradeço também aqui a participação. Já estou vendo aqui alguns alunos acessando aí. Então, estou muito satisfeito pelo convite, tá certo, doutora Carolina? Fico muito feliz também pela Amatra poder produzir, né, trazer uma pauta tão importante como essa, tá certo? Então, eu espero que realmente seja uma noite agradável para que a gente possa aqui trazer conceitos importantes dentro desse contexto aí de discussão, né? Professor, porque realmente, assim, a gente está passando, vivendo esse momento de pandemia e nós temos no globo terrestre uma multidão de pessoas e apenas a Antártida atualmente é o único continente que não está sendo atingido pela Covid. Então, isso já nos dá uma dimensão do problema que estamos precisando, digamos assim, encarar no popular, falando popular. E isso, de uma forma ou de outra, por conta desse cenário global, nos desafia. É um desafio que estamos precisando nos adaptar. E, na verdade, nós não estamos sós, né, professor? Porque o estresse é presente do próprio ser humano. Os seres unicelulares, há bilhões e bilhões de anos, eles precisavam se adaptar às alterações térmicas da água, às toxinas, à pressão atmosférica, e nisso eles foram evoluindo. Centenas de milhões de anos depois, o homem habitando a Terra,
veio como caçador atrás de suas presas e parece que foi gerando o estresse, foi se modificando, exigindo não só uma adaptação, mas assim uma reação de fuga, uma reação de luta. Então, por favor, professor, como é que você contextualizaria essa situação do estresse? Pois é, Carol, realmente é assim, a gente vive hoje num contexto muito complicado. Eu acho muito importante você trazer, né, essa fala de um alcance, né, que traz uma retrospectiva muito grande da humanidade. De fato, assim, se a gente parar para avaliar, até o nosso surgimento, né, enquanto Homo sapiens, foi um surgimento extremamente problemático e estressante. Então, para a gente se tornar a espécie que somos, a gente foi gerado a partir de um movimento de estresse, certo? Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão, né? Até antes mesmo de 45 milhões de anos atrás, foi justamente mais ou menos quando a gente surgiu enquanto espécie animal. Então, é muito importante essa sua fala, Carol. Realmente a gente tem vivido uma conjuntura extremamente complicada, né? A gente tem que lidar com um vírus invisível, como a gente sempre coloca, um vírus extremamente agressivo, altamente contagioso, e que muitas vezes, assim, como a gente não estava preparado, né? Foi uma coisa que ocorreu de maneira abrupta, então isso sobrecarrega ainda mais a nossa estrutura, a nossa comunidade, certo? E, enfim, então isso vai gerando, né, uma série de prejuízos em várias esferas. No trabalho, na minha residência, né, junto com a minha família, nas minhas relações com meus amigos, com os meus pares, enfim. Então, de qualquer forma, isso gera um impacto de alta escala, né, a nível mundial. Então, a gente realmente tem respondido com muita dificuldade a tudo isso. Essa sua fala, professor, me remonta à minha infância, quando eu aprendi uma historinha que falava mais ou menos assim: se você está dentro de um barco com outras pessoas, você não pense que se você sozinho, sem que ninguém veja, furar o barco, isso vai atingir somente você. Não tem como. Se você, escondidinho lá, fazendo traquinagem, furar o barco, todos os outros que estão ali com você no mesmo barco vão ser impactados. Uhum. Então, antes Perfeito. por exemplo, nós já tínhamos dados concretos de que estava sendo crescente o problema dos transtornos mentais da nossa população. E o Brasil acaba, pela OMS, ocupando o primeiro lugar em sociedade. Então, se uma pessoa sozinha está estressada, certamente ela vai influenciar tantas outras que estão ao seu redor, quer no seu ambiente de trabalho, quer no seu ambiente familiar, algo como você já nos trouxe agora. Então, contextualize isso assim, a gente, de uma forma concreta, no nosso dia a dia. Esses impactos são sempre negativos, o estresse tem algo de bom nisso. Fale aí, professor, para a gente poder ser melhor e até se auto-observar e ver como é que a gente está nessa curva do estresse. Perfeito, doutora Carolina. É muito interessante o que você traz aí, essa linguagem metafórica, né, para traduzir o quanto nós somos sensíveis a esse movimento de bando. Né? De fato, nós somos muito sensíveis porque nós temos uma marca biológica que está vinculada justamente a essa atividade em bando, essa atividade em grupo. Então, inevitavelmente, como você bem coloca, a proporção que eu apresento uma resposta de estresse, isso vai irradiar e vai impactar também a minha comunidade e o meu movimento em relação às minhas relações, né, estabelecidas na comunidade. E aí os outros acabam também reproduzindo esse movimento. Enfim, aí vejam só, Carol, a gente se preocupa muito, né, no âmbito da saúde mental, porque a ciência ela nos dá a condição de fazer algumas projeções, criar algumas expectativas em termos estatísticos, até baseado em outras pandemias que nós tivemos. Né? Então, existe uma projeção, já existia, na verdade, antes mesmo da pandemia, por exemplo, no âmbito do trabalho, existia uma projeção de que 30% da população brasileira desenvolveria, né, o transtorno que a gente chama de burnout, certo? E aí, o que é que a gente pensa? Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que, veja, se o burnout já tem uma raiz no movimento estressor, né, vinculado à atividade do trabalho, especificamente,
Imagine quando a gente se depara com uma situação como essa, entende? De uma sobrecarga muito maior, de uma mudança de paradigma de trabalho. Então, isso realmente gera uma preocupação muito grande para os profissionais de saúde que estão nessa ponta aí, né, recebendo essa demanda. Então, se essa projeção já existia antes da pandemia, imagine agora, num cenário como esse. Saiu há pouco tempo, não é, um outro quantitativo, uma outra pesquisa na revista Exame, certo? Apontando que já houve, as empresas, não é, brasileiras já acusam um aumento de mais de 37%, não é, de casos de depressão, não é, de transtornos vinculados ao estresse especificamente, como o TEPT, não é, e outros transtornos que já existiam e que aumentaram, né, progrediram. Esse é o grande problema, entendeu, Carolina? Então, assim, doutora Carolina, a gente entende que o cenário ele realmente é muito desgastante, certo? Essa coisa do estresse, pessoal, a gente que entra num entendimento mais cuidadoso em relação ao estresse, agora há pouco você até colocou, né? Se o estresse ele tem esse lado bom ou se ele é só um lado nocivo, certo? Então, a gente precisa realmente esclarecer um pouco essa questão, né? Quando a gente se aproxima de uma leitura mais cuidadosa, tem um personagem muito importante que nos trouxe uma clareza maior do processo, que é Hans Selye, certo? Lá em 1950. Ele vai trazer que o estresse ele tem duas naturezas, né? Ele fala da natureza dual do estresse. E aí, veja, retrata justamente esse movimento que você está trazendo. O estresse ele tem duas naturezas. Uma natureza que está vinculada a uma ferramenta evolutiva, ou seja, dentro da nossa história evolutiva, enquanto espécie animal, a gente desenvolveu uma resposta de estresse e manteve isso até hoje, porque isso nos confere um caráter de sobrevivência maior, certo? Isso garante que a gente consiga se mobilizar em prol de um enfrentamento. Então, é muito importante que a gente entenda, né, o estresse a partir de uma ferramenta evolutiva, porque ele não é apenas vilão, muito pelo contrário. Né? Ele é uma resposta que nós apresentamos enquanto espécie, que favorece muito o nosso desenvolvimento, as nossas aprendizagens e as mudanças que o nosso organismo ele precisa sofrer, principalmente num cenário como esse. Entende? Num cenário como esse, um cenário desse exige um processo de mudança do organismo. Então, necessariamente, precisa ocorrer um movimento estressor para que a gente consiga alcançar uma mudança efetiva. Tá? Aí veja, essa é a natureza boa, sendo que existe também uma natureza ruim, uma natureza perversa. Aí como é que a gente compreende essa diferença? Primeira coisa importante a gente destacar aqui é que quando a gente fala nessa natureza boa do estresse, é num movimento de curto prazo, certo? Quando a gente apresenta níveis de estresse, não é, a curto prazo, sem ser uma coisa contínua, ou pelo menos com algumas oscilações, ou seja, a gente pode até apresentar um movimento de estresse numa regularidade maior, mas é importante que seja apresentada uma oscilação, para que o organismo ele crie um equilíbrio maior do ponto de vista neuroquímico, certo? Sendo que o grande problema da parte não é, de vilão do estresse é que em vários movimentos ao longo da nossa existência, como por exemplo, diante de um evento estressor como esse, de pandemia, de mudança de cenário, né, de exigência de um novo repertório de adaptação, é muito comum que as pessoas mantenham essa regularidade de estresse durante um tempo muito significativo. É justamente aí que a gente alcança um problema real. Por quê? Porque, vejam, quando a gente fala nessa resposta de estresse, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente responde dessa forma, a gente produz alguns neurotransmissores excitatórios, como, por exemplo, a noradrenalina, a epinefrina, certo? Norepinefrina. Enfim, a gente produz esses neurotransmissores que excitam o organismo para que ele possa se mobilizar para um enfrentamento. Da mesma forma, o organismo ele também produz, a partir do momento que ele ativa determinadas glândulas no organismo, ele produz hormônios específicos, como glicocorticoides, que, numa linguagem mais popular e mais acessível, é o cortisol, certo? E aí vejam, gente, o grande problema é que quando o cortisol, não é, que é conhecido como hormônio de estresse, está aumentado no organismo de maneira muito significativa e regular
durante um período grande de tempo, aí isso começa a degradar a ativação, a alteração dos funcionamentos básicos do organismo. Então, começa a alterar a atenção, alterar a afetividade, alterar a própria consciência, alterar a memória, não é? E aí a coisa começa a desandar. É justamente nesse ponto, doutora Carolina, que a gente precisa ter um cuidado maior. Então, professor, me permita fazer um pequeno resumo que você trouxe, usando novamente a linguagem metafórica. Quem nunca já teve algum problema com o seu computador? Eu ouvi uma vez e achei que faz muito sentido. Dizem os técnicos que o computador, ele nunca trava de primeiro. Ele às vezes dá um sinal, aí desliga automaticamente, você religa, passa um mês, 2 meses, e rapidamente ele aparece mais outro probleminha, você releva, porque você faz sua gambiarra, e tudo bem. Sendo que, de repente, ele trava geral. Ou seja, o nosso corpo, muitas vezes, também faz essas coisas, né? E o curioso, quando você fala do estresse, ele também tem seu lado positivo, é que nós também podemos nos sentir estressados por situações agradáveis e aprazíveis. Eu lembro, assim, uma montanha-russa, né? Quantos de nós que estamos aqui participando dessa live curtem a montanha-russa e tantos outros, só em ver aquilo lá em cima, já aquela nas mãos. E aí, nisso, nesse texto, quando você já traz também a situação do trabalho, esse crescimento, essa pressão, essa exigência, quantos de nós, trabalhadores, estamos envolvidos nessa gangorra? Mais trabalho, casa, o serviço aumentou, tanto para as próprias famílias, quanto a divisão de espaços, né? O pai que trabalha no computador, é o filho que assiste a aula, é a esposa que também trabalha em outro ambiente, outro computador, e essas coisas vão se aglutinando. E o curioso, professor, é que como eu tive o prazer de ser sua aluna, curso de psicologia, é a situação do estresse, a gente pensa que, e realmente está muito acentuado nesse tempo moderno, né? De que é o mal do é o mal, o grande atual falando, é o estresse, porque ele funciona mais ou menos como uma bomba, em que 110 milhões de pessoas morrem ao redor de AVC, de infarto, de câncer, que são doenças que têm como fatores nesse estresse não controlado. E aí, quando você traz a situação do estresse positivo, eu gostaria só de lembrar que às vezes a gente se estressa mesmo porque passa um concurso e vai assumir o emprego. Isso gera às vezes você vai preparar o seu casamento, 6 meses antes, você está estressado, ansioso para que aquele dia a gente dê certo. E aí você diz que isso é normal, isso é humano, isso é normal, digamos assim. E nós, então, podemos perceber o que nível está o nosso estresse e a gente consegue voltar a esse ponto de equilíbrio que você trouxe. E qual seria a diferença? Sintomaticamente, o corpo responde de forma semelhante nesse estresse que nos motiva, nos encoraja a ir ao primeiro emprego, a ir dar uma palestra, fazer uma live, com aquele outro estresse, que é quando digamos assim, o computador vai pifando, e se você deixá-lo ligado 24 horas ininterruptas, 48 horas, ele então não suporta mais. Não é assim? Então, se nós, seres humanos, temos essa carne e isso que nos constitui, nós também não temos uma máquina que temos peças que precisam ser conciliadas, que é a saúde física e a saúde mental. Então, professor, nos fale mais, você que é professor de patologia, dentre tantas outras disciplinas, no dia a dia, né? Esses transtornos que tem por base uma vida de estresse, estressada, o que é que você quer traduzir em miúdos, até para nos ajudar a compreender a situação de um filho, a situação de um colega de trabalho, a situação de um vizinho, que tem reações que muitas vezes até desconhece e não sabe lidar. Falta até, às vezes, a inteligência emocional para a gente adaptar aquele momento e compreender o que a outra pessoa está fazendo, por onde ela está trilhando dentro desse viés. Fale um pouquinho comigo sobre isso, por favor.
Perfeito, ótimo essa pauta que você está trazendo, doutor. É muito importante mesmo. Você falou aí de casamento, aí me remontou aqui a minha situação, entendeu? Minha noiva entrou aí, queria até mandar um beijo aí para ela. Minha mãe também acessou, um beijo, minha mãe. Meus alunos aí, ó, Júlio César, não é? A Rafaela, um monte de gente já aí, cara. Coisa boa, viu? Que bom. Então, cara, eu vejo assim, de fato, como a gente já colocou aqui, essa resposta de estresse, ela vai fazer parte, tá certo, da nossa condição, né, de sujeito, da nossa existência como um todo. Então, em várias fases da vida, seja num casamento, seja para estudar para uma prova, para passar num concurso, para assumir um novo emprego, como você bem colocou, não é, nesse ingresso ao mundo do trabalho, ao mercado, enfim. Isso é algo realmente muito importante, porque isso faz parte da nossa rotina. Então, como é que a gente visualiza essa questão da diferença, não é? Dessa resposta, de uma resposta saudável, digamos assim, para uma resposta adoecida, né? Para uma resposta dentro de um padrão de anormalidade maior. Bem, a grande questão, o grande parâmetro que nós temos é a questão da frequência com que essas respostas se apresentam e também a intensidade. É claro que, veja, como você bem colocou, Carol, tem um ponto aí que é muito importante a gente destacar, já que a gente está propondo aqui uma ambientação e uma contextualização maior em relação ao debate. Veja, hoje nós vivemos uma conjuntura diferente de antes. Né? Eu não quero aqui trazer nenhum movimento de saudosismo, nada disso não, tá certo, gente? Eu só estou querendo destacar também o porquê, qual é uma variável, né, que nós temos hoje que funciona para aumentar ainda mais essas respostas de estresse, essas respostas de ansiedade que se produzem uma proporção absurda. Uma das variáveis mais importantes que nós temos hoje e que funcionam como um gatilho disparador para tudo isso é a configuração de sociedade que nós temos. Hoje a gente vive numa sociedade em que a gente é demandado o tempo inteiro. A gente está aqui nessa transmissão, Carol, mas eu já estou aqui pensando daqui a pouco voltar para a sala de aula, entendeu? Eu já estou aqui tentando conjugar algumas coisas, você falando, eu já imaginando uma série de coisas. Então a gente hoje, pessoal, a gente não faz uma coisa só. A gente faz mil coisas ao mesmo tempo. A gente tem que dar conta de mil coisas ao mesmo tempo. E a vida, a nossa configuração de sociedade hoje, uma característica importante dessa sociedade é que ela realmente cada vez mais vem exigindo que a gente realmente funcione com multitarefas, não é? Que a gente tem um padrão de realização de multitarefas. Então isso gera ainda mais, né, um desgaste aproximado do que a gente está falando. Bem, voltando para a questão aí das sintomatologias, das respostas que a gente entende como respostas patológicas. Bem, eu estava falando a questão da frequência, como eu falei anteriormente. A gente tem que perceber se essa resposta ela já vem regular há muito tempo. Então, essa é a primeira sinalização. O primeiro parâmetro que nós temos é se existe alguma manutenção sendo dada, existe alguma oscilação, ou será que esse padrão ele se tornou estável já? Essa resposta de estresse ela já se tornou estável, certo? E também a questão da intensidade. Por quê? Eu me preocupar porque vou fazer uma prova, isso é comum. Não é porque a gente vai ser avaliado. Está dependendo ali o meu futuro, uma expectativa que eu tenho de assumir determinado cargo. É tudo aquilo que eu investi ao longo de meses, de anos, né, para chegar ali naquela prova. Então, a resposta de estresse ela é normal. Sendo que a gente precisa visualizar qual é a proporcionalidade disso. Se essa resposta ela é proporcional do ponto de vista cultural. Porque quando a gente fala dessa forma, Carol, a gente percebe que muita gente se percebe. Muitos de nós se percebem na mesma situação. Então a gente entende que existe um caráter de proporcionalidade quando a gente pensa nas respostas da cultura. Como a nossa comunidade responde diante disso. Então, quando a gente apresenta uma resposta de estresse que se configura de maneira desproporcional, aí isso já é um sinalizador importante. Bem, a gente está falando aqui o tempo inteiro dessa coisa de resposta de estresse, mas o que é isso de maneira concreta? Não é? Quais são as possibilidades de resposta que o nosso organismo produz diante de um mecanismo de estresse? Bem, respostas como perturbação do sono, certo? Principalmente demandando insônia, tá? Esse é um aspecto importante que a gente gosta sempre de destacar. Por quê? Porque o sono é um mecanismo básico regenerador. Então, veja,
Se eu gasto muita energia durante o dia, eu preciso regenerar a estrutura. Então, se o meu sono não está bem, todo o resto não vai bem. Então, a gente precisa cuidar muito, pessoal, em higienizar o nosso sono. Esse é um Professor, protocolo. parte. Só para aproveitar essa questão do sono, eu tive um professor que ele Fica à recebia vontade. dele muitos médicos que chegavam à terapia precisando de apoio, de suporte, porque não estavam mais aguentando, só que eles não conseguiam dormir. Então, esse professor dizia, olha, eu não vou prescrever nada para você, você só precisa dormir. É o que o seu corpo precisa, descansar. E aí, você falando nesse tema, eu lembrei, né? Porque nós estamos no século das luzes não se apagam mais, de madrugada é nada das grandes cidades, né? Então, é fundamental essa questão de nós darmos o descanso para o nosso corpo, assim como nós precisamos dar o descanso ao nosso computador também, que não pode ficar 24 horas ligado na tomada. Perfeito, doutora Carolina. Isso mesmo, é isso. Então, essa coisa do sono realmente é algo que a gente precisa dar essa manutenção, como a gente dá numa máquina mesmo, como você bem coloca. Então, esse é um ponto preponderante. Então, se essa perturbação do sono, gente, insistir durante muito tempo, então a gente já entende, ó, várias semanas já vem assim, né? Quando a coisa já ocorre a partir de várias semanas, esse padrão, por exemplo, de perturbação do sono, há várias semanas, aí já sendo um sinalizador. Já, poxa, ó, a coisa já não está indo bem, tem alguma coisa errada, certo? Além da perturbação do sono, a questão também do apetite. Essa é outra resposta comum que ocorre, certo? Além do apetite, a concentração. A concentração ela se altera, né? A atenção ela se altera dentro de um movimento de estresse quando a coisa se torna um pouco mais patológica, tá certo? Então prestar atenção na questão da concentração. Outro ponto extremamente importante, Carolina, é a questão também da resposta de irritabilidade e de agressividade. Isso é muito comum mesmo, junto também com o rebaixamento de humor, que numa linguagem técnica a gente chama de distimia, né? Distimia hipotímica, mais especificamente. Então, esse rebaixamento de humor persistente, né? Essa agressividade, essa irritabilidade, a perturbação até da memória, de a gente evocar determinadas coisas, tanto em relação ao registro, como também em relação à evocação de determinados conteúdos. Se a gente percebe que a evocação de determinados conteúdos está um pouco equivocada, isso também pode ser um sinalizador do estresse. Muitas pessoas, às vezes, viu, cara, chega na clínica e acha que tem algum problema de memória, acha que está demenciando e tal, extremamente preocupada. Quando a gente faz toda a avaliação, a gente percebe que, na verdade, é um pico de ansiedade aumentado ou uma resposta de estresse aumentado que justifica aquela conduta do organismo. Tá? Então, assim, a gente precisa prestar muita atenção em relação a isso. Existem também sintomas que a gente chama, numa linguagem, né, da psiquiatria, de sintomas dissociativos, certo? Sintomas dissociativos são sintomas que a gente vai apresentar um distanciamento com a nossa realidade. Seja a realidade ambiental, seja a nossa própria realidade enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Então, é muito comum, no quadro de estresse desproporcional, que a gente até se desconheça, que a gente estranhe determinados padrões de comportamento, certo? A gente, às vezes, muitas vezes, sente até que está flutuando. A gente está andando, está achando que está flutuando aqui, está fora do corpo. Então, essa resposta também é muito comum. Da mesma forma, o que a gente chama de desrealização, que é outro sintoma dissociativo. O fato, por exemplo, Carolina, eu vou falar aqui, mas eu acho que muita gente vai também se identificar com a minha fala. Mas veja, em algum momento, nesses dias aí, há um tempo atrás, doutora Carolina, aí eu fiquei pensando a proporção que as informações vinham vindo em relação à Covid-19. Eu ficava aqui pensando, assustado, eu parava assim no tempo e dizia, rapaz, isso não está acontecendo. Eu estou em outro mundo, eu devo estar sonhando, entendeu? Acho que é algum sonho, daqui a pouco eu acordo, entende? Aí veja, isso também, se isso se tornar recorrente, também pode ser um indicador de que a coisa não está bem, tá certo? Então a gente precisa se vigiar nesse sentido. A questão da memória que eu falei também é um ponto importante. É muito comum também em alguns casos mais extremos, que as pessoas apresentem quadros de amnésia, né, que a gente chama de amnésia dissociativa. Por quê, gente? Porque, veja,
A gente tem uma região, né, no nosso encéfalo chamada de hipocampo, né? O hipocampo a gente considera como centro de processamento da memória. O hipocampo é uma das áreas mais regeneradoras. A gente diz que o hipocampo ele tem uma neurogênese dos neurônios, ou seja, é uma região que é como se brotasse neurônios, certo? É por isso que, por exemplo, quando a gente passa ao longo, se a gente pensar ao longo da nossa existência, a gente olhar para trás e dizer, rapaz, quantas coisas difíceis eu já passei na vida e estou em pé. Por quê? Sobretudo em função dessa condição. O fato de a gente flexibilizar essa área nos dá a condição maior de a gente alterar as nossas respostas, de a gente criar e desenvolver novas estruturas de células nervosas que possibilitem mudança. Sendo que o que é que acontece? Quando a gente está, pessoal, em níveis muito grandes de estresse, quando a gente produz o hormônio chamado de cortisol, né, que funciona como os glicocorticoides, em altas taxas, isso vai funcionar lesando o hipocampo, criando pequenas lesões, certo? Então, isso vai impactar muito no registro e na evocação de informações, certo? Outra coisa importante, sonhos, certo? Pesadelos recorrentes, isso também não é uma coisa boa, tá certo? É um indicador também importante em relação a essas questões aí. Comportamentos de esquiva e de fuga, certo? Comportamentos de esquiva e de fuga. Fugir, né? Se esquivar de estímulos que me dão estresse, né? Me geram estresse. Isso é muito comum, tá certo, gente? Inclusive, professor, eu lembrei muito da Rebeca, antes de entrar nesse quesito, nessa parte já de superação dessas dificuldades, eu lembrei também do filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, quando ele foi dragado pela máquina, né? Então, aquele sistema de cobrança, aquela coisa assim enrijecida. E hoje, de uma certa forma, se depara com tantos tipos de estresse, o estresse oxidativo, o tecnoestresse, né, esse estresse provocado pela tecnologia, quantos famosos estão entrando em processos depressivos por conta das redes sociais, porque eles pagam um preço alto enquanto eles estão sendo ovacionados, né, com milhões de seguidores, eles também estão sendo linchados, estão sendo desrespeitados, e a gente pode pensar um pouco nas crianças. Então, professor, faça, por favor, essa ligação dessa nossa capacidade de. E só mais um detalhe da desrealização, né? Quantos de nós negamos o estresse? Quantos de nós negamos a depressão? Não, eu estou ótima, eu não preciso de terapia porque eu não sou louca, eu estou muito bem. Quem está doido é você. Mas é como diz aquele ditado muito antigo. Muitas vezes nós somos pessoas que, por fora, somos belas violas, mas por dentro pão borolento. Eu tive uma professora também, até da Bastos, que ela dizia que muitas vezes ela recebia na clínica dela as mulheres mais depressivas, muito bem maquiadas, muito bem arrumadas, sapato alto, justamente para que pudessem descansar. E uma live como essa é para desconstruir o tabu, desconstruir os preconceitos que existem, porque muitas vezes, se nós temos um filho, nós mesmos quebrando uma perna, naturalmente você corre para a emergência, vai fazer um raio-x, vai providenciar o que é necessário. Mas quando se trata de situações emocionais, a tendência é a gente não permitir que isso apareça. Porque tantas vezes o estresse atinge mulheres e homens em níveis diferentes. As mulheres, por conta das suas multitarefas, que você está, né, um de responsabilidade dentro lá e fora lá. E porque nessa sua capa de super-herói tem que estar sempre demonstrando a vulnerabilidade. Então, o homem chorar porque está se sentindo pressionado em alguma circunstância seria uma estapafúrdia, digamos assim. E quantas vezes a gente, na mesma audiência, se depara com advogados e advogadas que estão ali cumprindo seu papel como profissionais, mas estão amargando outros tropeços na sua vida pessoal ou até profissional, e que
que a gente precisa ter uma certa empatia para poder gerenciar e não desencadear resultados piores. Né? Então, assim, esse chamado que eu estou fazendo, essa necessidade de autoanálise nossa, de a gente poder realmente admitir nossos sintomas, os sinais de alerta. Às vezes eu percebo que o barulho da ambulância, ao longe, assim, você não distingue bem se é de uma da polícia, se é de uma ambulância, bombeiro. Você precisa passar alguns segundos para o seu cérebro processar aquele alarme e distinguir o que, é que pode estar acontecendo ali no seu entorno. E o bom é que o nosso corpo, ele nos dá esses alarmes, ele nos mostra essas situações, justamente para que a gente possa ir descortinando e se liberando dessas cobranças sociais, de estar sempre bem, maravilhosos, como a gente pode ver nas redes sociais, né? Ninguém está mal, todo mundo levando vantagem. E com isso, assim, faz parênteses para as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Mas eu queria também, professor, já que você nos situou nos sintomas, nos situou nas causas, de que forma pessoas e também empresas estão podendo, assim, recuperar o que está, entre aspas, né, o que está de certa forma desalinhado, desajustado. As empresas muito mais hoje, acho que nessa mesma reportagem da Exame, tem um percentual de 78% de empresas que já estão tentando trazer ações proativas que favoreçam o seu clima organizacional, que dê suporte aos trabalhadores, porque se um trabalhador perde, se um trabalhador entra em adoece com alguma psicopatologia, é a história do barquinho. É somente ele que está perto. O seu contexto também tem. Ele vai precisar se ausentar, ele vai precisar estar de alta licença, ele vai gerar um custo para então, ele pode estar praticando presenteísmo, está ali presente, mas não está rendendo, não está conseguindo produzir mesmo, você produz 5 vezes menos do que você estaria produzindo em seus frutos normais. Quer dizer, não é nada assim vantajoso adoecermos de doenças emocionais. E a gente até está no Setembro Amarelo, e essa chamada para o suicídio, né? Será que o estresse está na base, não é o primeiro degrau, cada que se vai aumentando? Então é isso. A gente já pode ir fechando um pouco essa live e contextualizando esse cenário, nos fazendo resgatar de que nós, pessoas comuns, e as empresas, as instituições poderão, digamos assim, buscar o ponto de equilíbrio e engrossar menos as estatísticas. As estatísticas, elas só estão aumentando. E como é que a gente faria para diminuir? Fazer igual aquele beija-florzinho da flor. Né? A floresta, a flor lá tentando levar com o seu bico uma gota d'água. E sendo que poxa, quando é que você vai conseguir apagar esse fogo? Nunca. E ele responde na sua ingenuidade, na sua beleza. Eu estou fazendo só a minha parte. Então, eu confio muito nisso. Se eu fizer a minha parte, está dentro do meu quadradinho, eu já estou contribuindo para o mundo, para o... E aí nos fale um pouquinho disso, professor, e principalmente da resiliência, que é um tema que eu adoro, até por recentemente. Porém, assim, tudo está interligado. A gente não pode perder essa noção. Tudo está interligado com tudo. E aí a gente, como você, nessa experiência clínica, nessa experiência como professor, nesse contato que você tem, até nossas crianças, quanto as nossas crianças estão estressadas. E aí, faz a gente estude, que a gente vai caminhando já para a nossa live, e ver se a gente sai das mais ferramentas, né, para poder implementar, se não na nossa vida,
totalmente, se a gente estiver assistindo, não está nem aí, está levando tudo de boa, isso é bom demais. Mas colaborar com alguém que... Perfeito. Carol, você está falando aqui, eu esforvilhando a minha cabeça, assim. Você falou vários pontos aí extremamente pertinentes. Esse último ponto mesmo que você falou em relação a como o meu fazer impacta no fazer do outro, né? Eu tenho tenho uma preocupação muito grande comigo, Carol, assim, quando a gente parte para fazer alguma análise da nossa realidade, né? Seja ela qual for, eu fico pensando muito assim, que a nossa cultura, ela é muito carente de modelos que habilitem as pessoas ao enfrentamento. Né? A gente tem vários modelos, mas modelos que, na minha opinião, tá certo? Colocam muito mais a gente para baixo do que a gente para frente. Né? Isso é um grande defeito da nossa cultura, um grande defeito. Quando a gente se aproxima, por exemplo, de tribos que estão mais afastadas, já desse ritmo urbano, enfim, como, por exemplo, uma tribo indígena, a gente vê que é uma cultura diferente, né? Eles se preocupam em habilitar os menores para um enfrentamento futuro. A nossa cultura, ela tem esse grande defeito, tem um grande defeito mesmo. Então, assim, é muito importante que a gente realmente funcione e se preocupe em funcionar como um modelo de enfrentamento, né? Um modelo de não se curvar à dificuldade, certo? De realmente estabelecer uma forma de convívio de tal forma que consiga dar conta das diferenças que se apresentam para a gente, certo? Seja de que ordem for, enfim. Então, esse é um ponto muito importante para a gente destacar. Não só para a educação dos pequenos e das pequenas, mas também para a educação também dos adultos e dos idosos também, por que não, né? Enfim, aí veja lá, vamos retomar então tudo aquilo que foi dito, certo, Carol, por você, que foi fustigado aqui, e aí eu vou tentar trazer aqui à tona esses pontos. Vejam só, pessoal, um ponto aí que a Carol também falou em relação a funcionamento das redes sociais. Às vezes a gente percebe isso de maneira muito nítida. Não é que as pessoas elas vivem a partir de um reflexo, a partir de uma aparência. Né? E por dentro está destruído, né? Está aquela coisa fora do lugar. Então, essa é uma questão muito importante. Por quê, pessoal? Porque a gente vive, nós somos muito carentes, nós, membros da espécie humana, de maneira geral, a gente tem uma marca biológica de ser muito sensível para a questão da atenção social porque viver em bando garante a nossa sobrevivência. Então, a atenção social é um retorno que a comunidade dá, que para nós somos muito sensíveis a isso. Então, a gente percebe que as redes sociais se alimentam a partir disso, de atenção que é dada. Né? E aí as pessoas elas começam a proferir, a divulgar coisas que, gente, que nada ajuda a sobrevivência nossa da comunidade. Entende? Nada ajuda. Às vezes eu fico pensando, rapaz, como é que pode, entendeu? Que tipo de habilitação isso é dado que vai funcionar como uma melhora para minha rotina? Eu fico assim abismado como as pessoas dão audiência, dão ibope para coisas que de nada vai agregar do ponto de vista da sobrevivência da comunidade. Nada, absolutamente nada. Isso realmente me preocupa muito. Então, como você falou, realmente nós somos carentes de modelos sociais que coloquem a nossa sobrevivência para frente. Esse é um ponto realmente muito preocupante mesmo, quando a gente parte para uma análise, sobretudo das redes sociais. Né? A gente vê pessoas que têm muita representatividade, né, no mundo artístico, seja como for, que apresentam esses padrões, porque a própria rede social começa a exigir dele um padrão que, na verdade, não é dele. Não é? Enfim, então isso começa realmente a desorganizar muito as coisas. Bem, um outro ponto que você colocou, Carol, agora há pouco, é em relação à vida dentro das organizações de trabalho, né? A vida dentro do trabalho, dentro do emprego, enfim. Tem uma questão que precisa ficar muito nítido para os gestores. Eu queria muito que essa fala que a gente está fazendo aqui, Carol, ela repercutisse muito por aí afora, né? Sobretudo em relação aos gestores das organizações de trabalho. Por quê, gente? E das instituições variadas, tá certo? Veja, gente, essa coisa da saúde mental, o que a gente está fazendo aqui, discutindo uma pauta como essa, ela não diz respeito meramente a uma questão de saúde. Entendam que, como foi dito pela Carol, que isso gera um impacto no grupo. Vejam, se isso gera um impacto no grupo, gente, então é evidentemente que vai gerar impacto no mercado. No mercado.
Então, o efeito disso não é numa coisa pontual e restrita à saúde. Na realidade, vai impactar o mercado. Quando essas pessoas alcançarem um nível de adoecimento, por exemplo, dentro de uma síndrome de burnout, né, ou qualquer outro adoecimento, depressão, né, algum transtorno de ansiedade específico, transtornos relacionados propriamente ao trauma e a estressores, enfim. Quando a coisa se agrava num quadro como esse, pessoal, quando as pessoas não conseguirem, né, desempenhar o papel delas como deveria ser, aí o mercado vai impactar. Entende? Já imaginou se isso inflama, se essa contaminação ocorre em relação a esse tipo de adoecimento? Então, os níveis de desempenho vai diminuir muito. Diminuindo, isso vai gerar um efeito no mercado, tá certo? Então, não é, na verdade, essa discussão que a gente está fazendo, são dois polos nucleares aqui. É a questão da saúde do trabalhador, mas é também a questão do mercado, certo? Então, isso que a Carol ponderou aí é extremamente importante. Bem, um ponto que é interessante a gente deixar claro aqui para as pessoas, Carol, para funcionar como motivação, né, para a gente não falar só de coisa ruim, é que, veja, pessoal, nós temos uma estrutura, né, do sistema nervoso, todos os animais vertebrados, na verdade, têm uma estrutura muito semelhante à nossa. É, nós temos uma estrutura do sistema nervoso que se remodela. Não é? Essa coisa que esses ditados populares que dizem assim, pau que nasce torto morre torto. Cavalo velho não aprende a marchar. Gente, isso é besteira, é balela. Entende? Isso não se aplica dentro da realidade, certo? Não se aplica. Nós temos uma estrutura do sistema nervoso que é composta de um mecanismo neural que funciona de maneira plástica. Não é? Nós temos o conceito de plasticidade neural que deixa claro hoje que nós conseguimos mudar uma resposta anterior que estava sendo apresentada. Então, a gente consegue substituir conexões nervosas a ponto de apresentar uma interação diferente com o mundo. Então, a gente não é obrigado. Isso não existe essa coisa da gente se manter numa regularidade de resposta. É claro que o nosso organismo, ele pede para isso, né? O nosso organismo, internamente, ele pede para a gente continuar no mesmo lugar. Isso é que é o perigoso. Esse é o ponto perigoso. Por quê? Porque é por isso que, mesmo num quadro de adoecimento, as pessoas muitas vezes demoram a pedir ajuda. Né? Eu acho que foi o Afonso aí que estava colocando agora há pouco, que está acompanhando a gente, que disse: o problema é que as pessoas não buscam ajuda. Né? As pessoas têm que buscar ajuda especializada. Por quê, gente? Porque o nosso organismo, mesmo num quadro de adoecimento, eles pedem para a gente permanecer no mesmo lugar. Porque é mais cômodo, é mais econômico do ponto de vista da energia. Existe um princípio de economia de esforço que funciona fundamentando todo o trabalho do nosso organismo, que é o princípio de economia de esforço. Então, assim, se a gente puder ficar no mesmo lugar, é isso que o organismo vai pedir. Nenhum organismo gosta de mudança. Nenhum. Ninguém gosta de mudança. A gente gosta de regularidade. A gente gosta de uniformidade. Então, isso é muito perigoso. Não é? A gente tem que sair da zona de conforto, procurar ajuda, mudar contingências da vida, circunstâncias da vida, rotina, para poder alterar a nossa estrutura do sistema nervoso. A nossa estrutura em termos de células nervosas. Certo, pessoal? Então, assim, a gente tem uma estrutura que se remodela. Sempre que a gente precisa fazer por onde? Porque ela, naturalmente, não vai querer se remodelar. A gente vai querer usar os recursos que nós temos já prontos, preparados dentro de nós. Que é aí que entra a discussão da subjetividade, da individualidade de cada um. O grande problema, gente, é que muitas vezes o recurso que eu tenho não resolve o problema que eu me deparo. Esse é o grande problema. Aí o que é que a gente precisa fazer? Agora, a gente precisa identificar o problema, buscar ajuda de preferência para criar recursos mais adaptativos. A gente precisa, gente, entender que o estresse é uma ferramenta evolutiva que ajuda a gente a se mobilizar para a resolução. Mas de nada adianta se a gente sente o estresse e fica no mesmo lugar. De nada adianta. O estresse ele vai comendo a gente, né? Ele vai se alimentando, entende? A coisa vai progredindo. Então isso chega num patamar que muitas vezes fica difícil até de recuar. Entende? A gente está aí, gente, num mês importante, né, no âmbito da saúde mental e da existência como um todo, que é justamente a questão que traz aí à tona a campanha do Setembro Amarelo. Gente, essa é uma campanha imprescindível. Em quadros como esse,
É muito comum. A gente sabe hoje de maneira muito clara que quando a gente permanece num estado de rebaixamento de humor significativo e de maneira regular, é provável que isso, quando permanece muito tempo, que venha acompanhado de disposições suicidas. Isso é algo previsível para a gente, pessoal. Entende? Então, tem pessoas que abrem a boca para dizer, não, esse aí não é um problema meu. Ah, isso aí nunca vai acontecer comigo. Gente, não tem como saber. A vida apronta muita coisa para cima da gente. A gente consegue prever muita coisa, mas a vida ela não é regular. A vida ela bate muito na gente, ela desorganiza muito o que nós somos. Olha aí o exemplo que a gente está vivendo. Essa live mesmo, Carol, eu não sei você, minha amiga, mas eu não tenho o hábito de usar redes sociais. Eu estou me organizando agora nisso. Isso tem me exigido muito minha energia, porque eu não tenho nenhum manejo disso, eu tenho muito. Então, eu estou me exigindo para me adaptar, não é, a uma nova rotina. Entende? Então, de nada adianta, pessoal, a gente continuar no mesmo lugar. Então, é muito importante que as pessoas entendam assim, a importância do serviço especializado. Então, você me perguntou em algum momento, Carol, assim, o que é que a gente poderia entender como uma medida importante dentro das organizações de trabalho. A gente tenta sensibilizar os gestores, sobretudo, certo? As gerências, seja como for, que elas consigam, gente, identificar o problema. Uma vez identificado, o problema ele se tornou recorrente, se tornou, beleza. Então, identificado o problema, certo? Fazer o encaminhamento devido aos sistemas de saúde, certo? A gente tem sistemas de saúde gratuitos que funcionam, certo? Temos também serviços particulares, né, que dentro de um planejamento orçamentário pode ser feito, porque isso vai voltar para a empresa. Uma vez que o trabalhador, né, o empregado, o colaborador, ele aumente a sua saúde mental, evidentemente que o desempenho também vai aumentar. Também vai aumentar. Né? Isso é uma questão lógica. Então, é um investimento que vai voltar para dentro da empresa, certo? Então, esse é um ponto que a gente precisa realmente criar uma sensibilidade maior, certo? Então, existem serviços também, né? Muito importante também a gente destacar que existem serviços de consultoria que podem ser contratados para tentar identificar de maneira precoce esses processos de trabalho, se isso pode causar um adoecimento maior no trabalhador. Então, isso também é uma medida de prevenção extremamente importante, tá certo? A psicologia, né, especificamente, já que eu estou no meu campo, eu vou aqui, né, enfatizar isso. A psicologia hoje é uma ciência, pessoal, extremamente avançada em relação ao comportamento humano. A gente consegue hoje ter uma instrumentalidade muito importante nesse âmbito. A gente consegue se antecipar a muita coisa. A gente consegue ter um grau de efetividade interventiva muito grande, tá certo? Então, é isso que a gente deixa, tá certo? Para as pessoas, individualmente, o que a gente coloca é que, gente, as sinalizações, que até a própria Carol estava colocando agora há pouco, as sinalizações que o organismo apresenta e que incomodam a gente, certo? São sinalizações extremamente importantes. Imaginem vocês o que seria da nossa existência se a gente não sentisse medo. O que seria de nós se a gente não produzisse sinalizadores como o estresse? Gente, a gente ia viver de peito aberto. Eu costumo dizer, Carol, que sem isso, sem esses recursos que incomodam tanto a gente, a espécie humana, pessoal, já tinha desaparecido. Entende? Já tinha sido extinta, né? A espécie de Homo sapiens. Eu acho que fica mais adequado falar dessa forma, né? Enfim, então, gente, a gente seria extinto, tá certo? Então, gente, que a gente possa se observar, que a gente possa observar os nossos pares, para que a gente possa tomar medidas acertadas em vários eixos, em vários domínios, tá certo? O que não faz sentido é a gente permanecer no mesmo lugar diante de um cenário de mudança. A gente tem que mudar conforme as mudanças se apresentam, tá certo, pessoal? Carol, quer colocar mais alguma coisa? Fica à vontade. Vou fazer assim o nosso fechamento. Diante de tudo isso que você traz, a nível pessoal, a nível institucional, a nível estrutural, é essa questão assim a gente não esperar a salvação, que a salvação venha de fora. Na verdade, os líderes, os gestores, eles também estão sendo impactados por esse nosso cenário de pandemia. Os empresários, eles também estão sendo impactados e muitos não estão sabendo exatamente para onde atirar. Por quê? Porque as demandas são constantes,
tudo tem sido muito rápido, a necessidade de adaptação ela está numa crescente que ainda não estabilizou, e isso exige recursos financeiros, isso exige criatividade, isso exige uma série de circunstâncias que a gente sabe que é como se fosse um tabuleiro, um jogo de tabuleiro, um tabuleiro de xadrez, onde as peças precisam se movimentar e você tem uma estratégia, você tem um foco, mas nem sempre a jogada que você faz acerta, né? Inclusive, está dados que esse atual momento está gerando muito mais estresse, está gerando muito mais ansiedade do que mesmo o ataque das torres gêmeas, do que mesmo a guerra da crise da recessão. Só que hoje, nós estamos, já colocaram aqui a questão da resiliência, né? Nós estamos com uma memória que o próprio corpo nos traz, que é a nossa capacidade de agir. Veja o exemplo dos refugiados, aí, que é uma situação que também tem abalado as nossas nações. Quantos deles conseguem fazer, digamos assim, do limão na limonada e se destacam e publicam livros e ganham prêmio Nobel? Por quê? Porque estão se tornando resistentes. Não estão permitindo serem dragados, sugados por essa onda gigantesca que vem atingindo desde as nossas famílias, né? Nosso ambiente pessoal. Passa-se o parêntese que a violência doméstica, o feminicídio, isso tudo tem aumentado nesta época. Então, não tem como a gente negar a realidade, não tem como a gente deu sol com a peneira. O problema está aí, existe. Mas de que forma, que diferença eu posso assumir se eu não tenho um gestor que se preocupa, eu que dê um bom exemplo dentro do meu ambiente de trabalho, se eu sei que eu participo de uma categoria que sofre assédio moral dia e noite, assim a gente pode citar muitos casos de professores, profissionais da área de segurança, profissionais da área de saúde, que estão sendo totalmente assim, atrapalhados, demandados, sem que o suporte chegue a tempo. Mas a gente não pode esperar, não pode contar com apoio institucional, a gente tem vários caminhos a seguir. O importante é que a gente tente, como você trouxe, fugir um pouquinho da procrastinação, porque a procrastinação nos faz adiar decisões, isso nos deixa numa zona de conforto, porque realmente a gente precisa ter quantos nós que são pais, quantos esforçaram para ensinar seus filhos a escovar os dentes. Então foi necessário muita persistência para ser algo tão simples, mas não é. Então, assim, realmente, esperando que a colaboração, eu vou lhe passar a palavra para encerrar. Eu deixo um abraço enorme para meus colegas magistrados que estão nos assistindo, meus colegas de outras áreas, da psicologia, colegas que moram fora, em outros estados. Um beijão enorme para vocês e que a gente possa ter feito daqui um despertar, para que a gente, pelo menos, busque o nosso autocuidado, o nosso autoconhecimento, sabendo que se adoecermos emocionalmente, a gente tem, sim, chance de se recuperar. Existe, sim, luz no final do túnel. E sempre solução. Tudo faz solução. Agradeço e já deixo a palavra para você se manifestar. Estamos com 1 minuto para encerrar. Perfeito, doutora Carolina. Então, vou ser breve aqui, pessoal. Nosso tempo está se esgotando. Eu queria, da mesma forma que a doutora Carolina aí destacou, né, a felicidade dela em relação à presença aqui dos magistrados, eu queria também deixar registrado o meu agradecimento em relação à comunidade do direito, à comunidade da justiça como um todo. Eu agradeço novamente à Matra, né, da 19ª região, principalmente a sua figura, tá certo, Carol? Eu fico muito feliz de estar dividindo um espaço como esse com você, certo? Espero que essa fala tenha sido muito produtiva. Em relação à questão da resiliência, eu vou finalizar aqui. Queria também agradecer, certo, a presença aí de muitos alunos, Ceissa Monteiro, Rafael Ferreira, Júlio, Ruth, Lessa, Cida,
Neto, um monte aí, gente. Infelizmente eu não posso falar o nome de todos, mas um grande abraço a todos, tá certo? Resiliência é um ponto muito importante que trata a questão da plasticidade neural, tá certo? Então, precisamos realmente, essa é uma habilidade muito importante para nós.